Salve, salve, mano Amorim. Grande Lico, tudo certo, meu velho? Tudo bem, cara? Mano Amorim, já gosto de começar colocando as coisas pegando fogo mesmo, assim. Manda Eu ver, acredito Lico. que boa parte dessa nova geração de tatuadores só conhece o Amorim hoje por causa do Amorim escultor, do Amorim, né, criador dessas peças maravilhosas que são os troféus que estão sendo usados em toda a convenção. Mas antes disso, existe o Amorim Tatu, né? Conta aí um pouquinho de onde você vem, quando você começou a tatuar. Manda ver aí, meu amigo. Obrigado aí pelas palavras, Lico. É verdade, né, cara? Tipo, muita gente aí da nova geração me conhece, né, como escultor, né? Mas a minha história profissional com tatu vem de 91, né? Quando eu comecei a tatuar. Não tão profissionalmente, né, na verdade, como eram as coisas na época, né? E eu conheci a tatu mesmo em 89, né, cara? Fui, ah, fui fazer na verdade, antes de fazer tatu, eu queria fazer um piercing, né, cara? Mas piercing nem existia, né, cara? Tipo, vai botar um brinco no nariz ali, que era uma coisa extremamente radical, tipo tu tatuar o branco do olho, né, hoje, assim, cara. Hoje, né? Enfim, e daí, cara, a minha sorte, cara, é que eu acabei caindo, fui para Porto Alegre, né? Porque era uma coisa, aqui Caxias é interior, né, cara? Fui para Porto Alegre, me indicaram até um estúdio lá que eu não me lembro se era do Elias, se era do Edson, não sei. Eu cheguei lá e o cara me falou assim, ó, eu não faço isso, quem faz isso aí é o Frank. Ó, o E nosso irmão Frank. exatamente, cara. E daí, cara, ali assim, ali eu fui e, cara, assim, nasceu uma amizade ali, sabe, cara? Muito legal, cara. Assim, eu não queria ser um tatuador, nada, sabe? Só que, velho, eu comecei a descer quase semanalmente lá pra Porto Alegre, cara, pra ficar lá no estúdio dele, cara, e conversar, a gente ia jantar e, sabe, cara? Acabei me tatuando com ele, né? E ali foi meu primeiro contato com a tatu, cara. Assim, foi uma sorte grande, assim, cara, ter tido essa amizade, assim, estreita com o Frank, sabe? A gente sempre fala isso, o Bola já ouviu falar isso milhões de vezes e o pessoal na live já ouviu falar isso milhões de vezes. Eu posso falar que o meu primeiro contato com equipamento de qualidade de tatu, equipamento de qualidade, foi com o Frank. E na realidade, eu tô em É Brasília. exatamente, é. Olha só, tô em Brasília, Centro-Oeste. Aí Aham, é louco, né, cara? comprei uma revista gringa, aquela revista Tatu gringa. Aquilo. E na Aham, última página, lembra que na última página aparecia 4 os tatuadores, às cartões. vezes, que eram os Aham, cartõezinhos, o propaganda de algum aham, lugar e tudo, e tava aham, o Frank e a Lili numa das fotos, aham, e o telefone. E aham. aí eu, pô, ligo pra lá, um guri, molecão, ligo pra lá e falo, pô, tô querendo comprar um equipamento, que não sei o que, babá, ele tá, eu tenho aqui, é tanto. E por coincidência, meu pai estava indo para Porto Alegre a trabalho. E eu falei, pai, passa lá e compra, tá aqui o dinheiro e tal. Aí meu pai foi lá e virou amigo do Frank, porra. Meu pai é no Quem não vira, né, nordestinozão amigo do Frank, completamente né, cara? Quem fechado não e virou virava, amigo do né? Frank, velho. Que Aí louco, foi né? daí que começou tudo. Mas tá, aí você teve o primeiro contato com o Frank, que foi lá, te deu um certo suporte. É, E depois, como é que foi? Como é que cara, foi essa experiência aí entre a- Caxias e Porto Alegre aí? tá. Isso aí foi o seguinte, ó. O, o Frank era meu amigo. Ele podia ser um pedreiro, podia ser um contador, podia ser qualquer coisa, sabe? Ele era um Perfeito. camarada meu.
E só que daí assim, eu tava naquela época, cara, a família do meu pai é de barbeiros, né? Era, né? Ou é, sei lá, já se foi todo mundo, né? Mas e eu desde os 16, eu acho, 14, cara, eu trabalhava, desde os 14 anos eu trabalhava com meu pai lá no salão, cara, eu fiz uma carreira de cabeleireiro, sabe, né, no salão dele, e eu tinha muita gana de ir para fora do país, sabe, Olha, sei lá, tinha muita gana disso, assim, naquela época. E daí, cara, com esses contatos aí com o Frank, eu virei fã de tatu, sabe, cara? Virei fã de tatuagem. E daí, cara, ele chegou assim, você vai lá pra fora, né? Daí eu cheguei, gostaria de me tatuar com alguém lá, ia pra Inglaterra, né? Gostaria de me foi o tatuar com primeiro alguém país que você lá. saiu. Sim, foi o primeiro que eu saí. Perfeito. Daí, cara, daí ele, porra, cara, o Frank, assim, só, pra, né, dar pra quem não conhece, né, naquela época não tinha internet, não tinha nada. Ele é um cara que ali, ó, no final dos anos 80, ele já tinha ido para Nova York, sabe? Numa época que viagem era para pouquíssimas pessoas. Ele conhecia eu acho que era o Paul Rogers, não, o Huck Spalding. Ele conhecia O o Huck Huck Spalding. Spalding. Ele conhecia a fábrica da Spalding Rogers. Ele foi lá, ele cavocou, ele trazia esse equipamento, falou de lá, sabe, cara? Então, ele era um cara muito à frente do tempo dele, sabe? Nesse sentido, sabe? De ter as coisas modernas e de ir atrás das coisas, sabe? E daí ele tinha muitos livros, muitas revistas, sabe? Ele chegou para mim e falou, puxou um livro, ele abriu ali numa página e chegou assim, ó, o nome desse cara aqui é Mick Sharps. Olha só, cara. Olha só, cara. Cara, eu chego a me arrepiar que é muito louco isso aí, sabe? O nome desse cara aqui é Mick Sharps. Ele tá tatuando a perna de um punk louco. O nome dele é Bernie Lutter, que é um cara que tá se despontando na tatu fudida, assim, cara. Deu caralho, né, cara? Né? E assim, e eu era um fã de tatu, né? Deu, pá, cara, vou atrás desse tal de Mick Sharps, né, cara? Né? Porque era só um tatuador, né, cara? Daí, cara, eu fui para uma cidadezinha do interior da Inglaterra, né? Cara, o primeiro fim de semana, cara, que eu tive uma folga ali, cara, eu fui numa biblioteca, catei uma lista telefônica lá e de Birmingham, olha só, cara, porque não tinha contato, sabe, cara? Então eu fui numa biblioteca, peguei uma lista telefônica de Birmingham, né? Porque daí lá nas bibliotecas tinham as listas telefônicas das cidades. Catei uma lista telefônica de Birmingham e daí, cara, procurei, cara, Mick Sharps, Mick Sharps, Mick Sharps, cara. Pum, pá, Mick Sharps, eu acho que era Electric Tattooing, não sei, alguma coisa assim, cara. Velho, catei o endereço, velho, no outro fim de semana, cara, me toquei para Birmingham, né, cara? Era, sei lá, acho que eram umas 3 horas da onde eu tava de trem, né? Cheguei lá num sábado, tipo, depois do almoço, sabe, cara? E achando que o cara ia me tatuar, sabe? Como fiz um walk-in, sabe, cara, né? Como se não fosse nada, né? Daí ainda levei, eu queria tatuar a capa do Beneath the Remains do Sepultura, né? Em mim. Uhum. Daí, cara, fui lá com a capa do disco embaixo do braço. Daí pedi, quem é que é o Mick Sharps aí, né? Tinha vários caras ali, né, no estúdio. Daí, sou eu, tá. Eu quero fazer isso aqui. Daí ele, tá. Vão marcar, sei lá, para daqui 3 semanas, sei lá, 4. Daí assim, eu fiquei muito frustrado mesmo, assim, eu não esperava, sabe? Não esperava marcar a hora, sabe? Eu não, totalmente leigo, né? Daí
Daí eu acho que ele notou isso aí, daí ele chegou assim, né? Ele viu que eu era de fora, né? Eu até fiz um drama, né? Eu cruzei o oceano pra me tatuar contigo, cara. E sei lá, de uma forma era sempre verdade. Daí ele chegou assim, cara, ele pegou, fez um corre lá, cara, que ele pegou e me tatuou, cara, ali no dia. Gostou de ti, né? Tipo assim, foi. Cara, eu não sei, cara. Daí, ali, cara, que eu não cheguei assim, eu quero ser tatuador. Mas, cara, ali, sabe? A tatu que eu fiz no Frank era nas costas, sabe? Aí eu fiz aqui na canela. Então, velho, eu fiquei olhando ele tatuando, sabe, velho? Cara, ó, o grande Jabá que ia fuder, cara. Vários outros que estão aí, cara. O Juliano, o Bola aí. Enfim, eu procuro não ficar olhando, porque senão eu já não penso A direito. gente fica cara. doido, né? É, cara, daí fica louco. Daí, cara, daí, velho, cara, assim, eu olhando aquilo, assim, eu era, sempre tive uma conexão com arte, com artes, né? A escultura, principalmente, a pintura. Eu procurava, sabe, cursos, etc, sabe, mas não é uma coisa assim, que não, para mim não era uma profissão, sabe, não sei. E, cara, eu fiquei fissurado, fascinado, assim, com aquilo ali. E também com o ambiente do estúdio. Mas era uma coisa quase... Era consciente essa minha fascinação, mas não era uma coisa, um dia, não sei o que, eu vou... Não, cara, assim, E era um só tava perfume diferente, contemplando né? uma coisa, assim, muito louca, sabe, cara? Uma porque eu tava em outro país, né, cara? Assim, tipo, eu tinha 19 anos, cara, tava em outro país, me tatuando por um cara foda, que me falaram que era foda, porque... Se não fosse também eu tava fudido, né, cara? Mas assim, eu tava achando incrível, cara. Ele com o cigarrão ali ligado, cara, e, cara, tatuando, cara, assim. E daí, olha só, pra vocês, pra quem tá aí, pra Tílico, assim, que obviamente, assim, as coisas que eu observei ali, né? Tipo, dava pra sacar, cara, que o Mick Sharps era o cara ali, era o cabeça da história, sabe? E ele tinha aprendizes, sabe? Olha só. Tinha uns 3 aprendizes ali. E daí, conforme chegavam os walk-ins, sabe? Não era hora marcada, assim, com eles. Chegava a galera Ele pra tatuar. direcionava. Daí, olha só, cara. Encurtando bem a história. Cara, chegaram, acho que uns 4, vamos botar para ser mais real, 4, podia ser 5, 6, assim. Velho, chegaram 4 pessoas lá, diferentes, não estavam juntos, em horários diferentes, sabe? Os 4 escolheram a mesma águia, cara, da parede, sabe, cara? Cara, escolheram a mesma águia. E daí, cara, um dos aprendizes, né, que um atendia ali, daí o outro, cara, traçava a águia e o outro preenchia, coloria, cara. Que loucura isso, Tudo assim, cara. Tudo assim. Isso aí, cara, eu observei, eu via a hierarquia, cara, tinha um malucão lá, cara, que era um cara com nitidamente com problemas mentais, sabe, que todo dia, cara, eu sei porque depois eu fui lá mais umas 2 vezes, uma pra colorir e outra pra, sabe, pra socializar, assim. O cara ia lá todos os dias, era um cara meio muçulmano, não sei, cara, ele certamente tinha algum problema mental, sabe, um parafuso a menos. Ele ia lá, cara, fazer tipo uma devoção pro Mick Sharps, cara, sabe, levava um rango pra ele, cara, toda hora, todo dia de tarde, sabe, cara, era uma viagem assim, cara, sabe. Eu vi o cara 2 vezes no estúdio, sabe. Enfim, cara, e daí ali eu acho que eu, assim, cara, cara, assim, eu senti um esquema, sabe? E, cara, e a tatu ficou do caralho, sabe? Você ficou quanto tempo lá na Inglaterra? Cara, eu fiquei, eu acho que uns 3 meses lá. A minha ideia, meses. a minha ideia era ir pra lá pra, sei lá, queria fazer qualquer coisa. Mas daí quando eu vi, cara, que eu teria que ficar ilegalmente lá, sabe? Daí, velho, eu não consigo, sabe, cara? Não consigo mentir, sabe? Enganar, eu sou italiano, sou não sei o quê. Me falavam, sabe? Diz que tu perdeu o teu passaporte, não sei, sabe?
Daí eu, não, velho, eu vou passar um tempo aqui, cara, vou dar uma E se curtida, precisar, velho, eu volto depois, e mas a pelo menos hora, as a hora portas que não estão rolar, fechadas, né? isso aí, exatamente, E daí eu fiquei esses 3 meses, cara, literalmente assim, cara, dando banda em Londres, sabe, cara? Caramba, Caminhando em Londres, cara, sabe, cara? aí você chega, você tá Ah, caminhando em Londres nos anos 80, movimento época completamente 90, foi 90, 90. 90 sério, praticamente, virada de Final dos anos 80, comecinho dos anos 90, ainda existia essa Londres utópica, né? A daquele do movimento Aham. punk, do movimento Punk, cara, eu underground, sabia que tu ia falar isso aí, cara. Assim, né? cara, só abrindo um pequeno parênteses, cara, era normal, sabe, cara, tu sair. Só que o punk não era aqueles punk que a gente. Que tentavam ser aqui, sabe, cara? Cara, tu saía de qualquer estação de metrô, cara, assim, cara, tu se deparava com minas lindas, assim, com coisas horríveis escritas, assim, cara, e teia de aranha, não sei o quê, e era um punk, sabe, mesmo, né, cara? E aí você volta pro Brasil, volta para Porto Uhum. Alegre, vai lá, encontra o Frank novamente, com Aham, certeza, e aham. vão trocar ideias sobre isso, assim. Você já vem da Inglaterra, já trazendo equipamento, você já vem trazendo alguma tecnologia, ou nessa primeira volta para o Brasil você só trouxe na bagagem mesmo o que é o Só a mais coleção. valioso, que é a vivência? A vivência, né? E a coleção que, tipo, além de eu me tatuar com o Mick Sharps, eu me tatuei com um cara que na época, assim, até pela minha memória, eu achei muito foda. Porque, cara, lá tu acabava vendo, começava a ver que nem todo estúdio de tatu era legal, sabe? Então, daí, assim, eu fui no estúdio em Portobello Road, que o nome dele era Mark Lee. Ele é um cara que não chegou a fazer muita história, sabe? Porque eu conheci o Bugs também. Eu fui no estúdio do Bugs lá naquela época. Mas assim, eu me tatuei com o Mark Lee, cara. Ele fazia umas tribais. E também tive essa experiência de estúdio muito bacana. Voltei pra cá. E daí, cara, as notícias corriam, sabe, cara? E é louco, cara, que eu tipo, tava num status de colecionador, né? Pô, aquele cara tem trampo gringo, sabe? Pô, Pelo menos. aí que eu queria Sabe, não chegar, era aí que do eu queria fulano do chegar. Beltrano, não. O cara foi lá pra fora e se tatuou, sabe, cara? Né? E assim, só pra chegar ali nesse ponto aí que tu pediu, cara, assim, ó, uns meses depois, assim, eu acho que uns 8, não, pouco menos até. Ah, cara, eu encontrei numa banca de revista aquela Outlaw Biker Tattoo Review, que assim, Olha cara, só. que assim, ó, cara, eu tenho esse número até hoje, porque assim, ó, cara, eu tive a graça de pegar uma primeira revista de tatu, eu cheguei, cara, tatu, revista de tatu, o que é isso, né, É. cara? Eu cheguei assim, né, numa banca de revista, daí eu, cara, peguei aquilo ali, e daí, cara, tinha uma matéria gigante, cara, com o Guy Aitchison. Tinha umas 4 páginas também do Bernie Luther. E tinha também mais uma matéria, cara, de umas 3 páginas, 4, cara, do Tantan. E, cara, daí, assim, ali me deu uma outra visão da tatu, sabe? Ah, cara, assim, ó, um dia, o meu dia, tipo, começava às 7h30 da manhã, sabe, profissional, né? E terminava às 7h30 da noite. E quando o cara. Agora não tem nem começo nem fim, sabe? Mas na época, sabe, eu tinha meu horário, né, de trabalho. E, cara, eu ficava muito agoniado com o meu tempo ocioso, sabe? Não tinha o que fazer. E daí, cara, ah, eu pensei, cara, vou aprender a tatuar. Não para ser um Olha tatuador. só. Não, Eu quero aprender não a para ser um tatuar. Só tatuador. aprender. Eu quero aprender a tatuar. Tipo, porra, em vez de eu ir fazer um curso de pintura ou coisa para Não, eu vou sabe, aprender cara, a tatuar. eu quero aprender a tatuar. Eu tinha minha profissão, cara, eu fazia minha grana, sabe, tudo. Eu sabia que o Frank tinha o material,
eu tipo, pedi permissão para ele para comprar material, sabe? Tipo assim, não que ele exigiu isso de mim. Tipo assim, bato, tu venderia para mim, sabe? Porque eu não sou tatuador, mas eu quero começar, sabe? Com o melhor possível, sabe? Da melhor maneira possível. Eu quero aprender só, sabe? Não quero ser um tatuador. Eu quero aprender esse esquema que eu acho do caralho, sabe? E daí ali ele me vendeu o kit, me ensinou a soldar agulha, etc, etc, etc. Caramba, e a gente parece até duas pessoas, né? Porque para muitos o Frank era um cara completamente fechado, grosso, bruto, e ouvindo você também falar, era, cara. e você falando do Frank, é o Frank que eu conheço, tipo assim, o cara que me ajudou em muita coisa, um cara que estava disposto ali a me ajudar em muita. Então, são duas histórias completamente diferentes, né? Contadas pelo povo, e a que eu vivi com ele e a que você está vivendo com ele. Sim, claro sim, que você sim, teve claro, experiência claro. de viver muito mais coisa com ele, porque você estava aí no Sul. E aí você estava ali o tempo todo. Ele vinha, algumas vezes ele e a Lili vinham passar um fim de semana aqui conosco, sabe, com a minha família, sabe, cara? Cara, é uma coisa louca. Esses dias eu tava. Não que eu não me lembrasse, sabe? Mas esses dias eu tava vendo fotos antigas, sabe? Cara, quando eu fui viajar, sabe, essa primeira vez, cara, eu cheguei lá no aeroporto e tava. Era um domingo de manhã, sabe? Tava ele e a Lili lá, cara, pra se despedir de mim, sabe, cara? Olha só, cara, daí eu. Cara, que troço doido, sabe? Quem faz isso hoje, né? Tipo. Cara, tipo, eu vou viajar, cara, hoje tu vai, sei lá, vou pra Alemanha, cara, tá, então tá, até a volta, sei lá, né, cara. Até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco, porque o mundo é pequeno hoje, né, cara. E ali, cara, e daí tirar foto ainda e tudo, sabe, cara. Né, cara, tem uma foto ali, cara, é louco, né, cara. Como você vê a tatuagem daquela época, assim? Porque, olha só, você já falou da Outlaw Bikers, que já fez... Naquela época, eles já tinham a concepção de respeito pelo um profissional. Não quero falar de tatuagem artística, tá? Não quero transformar o tatuador em artista naquela época. Sim. Mas eles já colocavam o tatuador num patamar assim, pô, é legal, vamos ouvir sobre a técnica desse cara, vamos ouvir sobre a história de vida desse cara. A gente tá falando de 91, cara. 92, começo dos anos 90. Entendeu? E você já vê uma outra forma, um outro respeito pela tatuagem, que aqui no Brasil, pela minha documentação, pelos fatos que eu tô vendo, ainda estava engatinhando. Já existia entre poucos, era muito fechado, entendeu? Como é que você via isso? Assim? Como é que foi a visão do Amorim desse contexto todo? Lico, tu tocou num esquema muito, muito importante, sabe? E muito bacana. Eu tô aqui só contando uma história, sabe? Assim, tipo, o fez, não fez, foi, não foi, sabe? Não, sabe? Mas olha só, Lico, nessa gana, sabe? Por fazer as coisas corretamente, sabe? Tentar fazer o melhor, sabe? Possível, né? Eu queria... por algum motivo, cara, aquela tatu que eu fiz com o Mick Sharps me fez muito bem, sabe? Eu queria ver como aqueles caras que eu via nas revistas, sabe? Porque daí eu comecei a comprar, sabe? Comecei a me informar. Eu queria saber como aqueles caras trabalhavam, sabe? Como eu faço isso aí, cara? Sabe? Como que eu... Porque assim, ó, é o seguinte, cara, o Frank me deu o material, me ensinou a soldar, sabe? Tudo, mas... cara, mas essa bucha aberta, fechada, isso não existia. Magnum. Magnum era o seriado lá da TV, cara, o Magnum. Né? Tipo... Eu não sabia que a máquina tinha que ter curso, tinha que ter batida, que, sabe, nada disso, nada existia, sabe? A gente comprava a máquina,
ligava e tentava tatuar, cara. E daí ia vendo os erros, cara, e daí ia tentando aprimorar, tentar fazer o que via nas revistas e tentar chegar lá. Daí eu pensei, cara, talvez inconscientemente, assim, com um intuito de melhorar a minha técnica, sabe? Mas assim, eu queria ter uma coleção desses caras aí que eu admirava. Então, assim, eu fiz todo um planejamento de uma viagem. Eu Boa, queria isso que eu ir ia te perguntar. Você planejou tudo, organizou tudo. mas olha só que louco, cara. Assim, resumindo, assim, ó, eu queria ir para França, daí me tatuar com o Tantan, não, queria conhecer o Tantan, me tatuar com ele, cara, daí eu iria para Lausanne, me tatuar com o Philippe Lee. Eu iria para daí Bélgica, me tatuar com o Bernie Luther. Eu iria para, enfim, sabe o que? Eu tinha uns 6, 7 caras que queria ir para os Estados Unidos, me tatuar com o Paul e com o Guy. Uhum. Daí, cara, eu tava com isso aí tudo estruturado e daí falei pro Frank, né? Daí ele chegou assim, pô, Ale, você vai quando eu vou votar o dia, não sei o que, cara. Já tava com tudo esquematizado aí. Ale, olha aqui, ó. Ele me puxou uma revista. Cara, dia tal vai ter a convenção. Isso aí era 92 ou 94, não me lembro, cara. No início ali dos anos 90 ali. Vai ter a convenção de Amsterdã. Organizado pelo Henk Pank. Não sei se era a primeira, se era a segunda, não sei. Com certeza essa época deve ser a primeira já. Né? Daí ali estarão todos os tatuadores importantes da cena. Tu vai encontrar todos esses caras aí. Porra, cara, que ia fuder. Cara, marquei minha passagem para Amsterdã. E daí ele falou assim, ó. 2 semanas depois vai ter uma convenção em Cherry Hill, chama-se Tattoo Tour. Dennis Dwyer e não me lembro o nome do sócio dele, que eles faziam essa Tattoo Tour nos Estados Unidos, eles faziam umas 9 edições por ano. Tipo, era uma vez por mês, 2, sabe? O mesmo grupo de tatuadores, tipo, os mais foda da época, assim, que era o Guy, o Paul Massaro, enfim, sabe? Eddie Deutsch, Jack Rudd, sabe? Caras, né? Os caras mais influentes. Gil Monty. Exatamente. Todos esses caras, eles acompanhavam essa convenção, sabe? Era como se fosse um circo, né, cara? Que ia de cidade em cidade, né? E daí os locais, os tatuadores locais, né? Ou de outros lugares, né? Compravam estante e participavam. Daí ele falou assim, eu vou para essa convenção aí 3 semanas depois dessa convenção. Cara, não deu outra, cara. Peguei minha passagem para Amsterdã, cara, fui para lá, participei dessa convenção aí. Só não encontrei o Guy e não encontrei o Philippe Lee. O resto, todos que eu queria, cara, me tatuei com o Tantan, me tatuei com o Paul Buff, e me tatuei com um cara que não é conhecido, que é o Orihyu, da família Oriwaka, japonês. Porque eu queria ter um trabalho oriental em Tebori, assim, queria saber, sabe? Queria Você virou um colecionador mesmo. Exatamente. De tatu. Exatamente. E fez um álbum de figurinhas só com as campeãs, né? Vamos pôr assim, você escolheu exatamente, cara. A gente tinha no Brasil aquele álbum Stamp Color, né? Que você escolheu só aquelas figurinhas que tinham brilho. Assim. Mas você só escolheu as estrelas. Daí, assim, ó, de repente eu tô me prolongando aqui, ó. Mas aí eu vou chegar na pergunta que tu fez, sabe? Nessas viagens, daí eu fui me encontrar com o Frank
3 semanas depois, cara, lá em Nova York, e fomos para Cherry Hill para aquela convenção, cara. Ah, principalmente depois dessa convenção de Cherry Hill, cara, eu retornei várias vezes para os Estados Unidos para acompanhar a Tattoo Tour, certo? Ah, nisso aí, eu já tinha, nessa primeira viagem, já fui lá no Mick Sharps, já, porque daí eu já sabia que o cara fazia as máquinas, sabe, Perfeito. cara? De ver, de ter essa coleção, sabe? E participar dos eventos e ter esse material, sabe? Ah, o meu nível como tatuador já se elevou um pouco, sabe? E daí, agora realmente respondendo a tua pergunta, anos 90, como é que era essa visão, não do artista, né, o respeito, o estudo, sabe? Como eram as coisas na época? Cara, daí ali a partir de 94, por aí, o Guy Aitchison começou a ministrar seminários. Sim. O que hoje é um livro, eram apostilas, sabe, de xerox colorido, sabe, fininhas assim. Daí ele fez cor para tatuadores, cover-up para tatuadores, sabe? Ali já em 94 começava essa história educacional, sabe? A separação a separação através do contraste que ele vinha, né? Cor, preto e cor de novo, né? Luz, né? Exatamente. E daí uma galera começou a entrar nesse esquema. Então, assim, ó, do Guy eu fui em vários seminários dele, nas convenções. Cara, eu participei de seminário com o Jack Ruddy, com o Mike Malone, de regulagem de máquina, Jack Ruddy e Mike Malone. Lyle Tuttle, cara, consegui já tive na mesma sala. Louco, né, cara? Então, enquanto aqui no Brasil era uma coisa muito, muito distante, assim, sabe, cara? Era uma coisa... era da informação, da tentativa e erro. A informação é tipo a troca de experiências, né? Porque nessa época aqui, os tatuadores... Não tinha estrutura. E os que tinham forma de viajar, que nos autos, na documentação que eu tenho, nós temos o Frank, que viajava muito, nós temos o Polaco, o próprio Polaco, que começou a viajar. Os outros, claro, a gente tem documentação deles terem ido para fora, mas eu acho que poucos tiveram acesso a grandes artistas, entendeu? Como você teve. Você chegou de uma forma natural, foi aceito, querendo ou não, por todos eles, né? Foi aceito, porque... Sim, não, realmente, eu criei conexões lá, cara, que me arrependo de não ter cultivado mais, sabe, cara? Que foi um período muito louco, cara, da minha carreira, assim, cara. E aí volta pro Brasil, você começa a revender material, que eu lembro que você começou a revender um material aqui. Certo material. Isso aí é o seguinte, ó. Junto com a Tatu, porque caminhava junto com a Tatu, surgiu o piercing na minha vida. Perfeito. Né? E pra mim eu não sabia diferenciar uma coisa da outra. Eu também nunca tive separação. É louco, né, cara? Daí assim, ó, como eu tinha esse acesso ao mercado lá fora, eu comecei a trazer joias para cá, para mim, né? E daí um cara de Porto Alegre chegou para mim: ô Amorim, tu voltou de viagem, tu não quer me vender umas joias? Daí eu, sim, vendo. Daí eu, cara, que louco, né, cara? O cara lá de Porto Alegre, cara, vem aqui, eu não sou ninguém, né, cara? E o cara vem, porque tinha essa coisa, né, bairrista, né, cara? Tipo, o cara pegou, veio pra cá. Geralmente era a gente que ia pra capital, né, cara, pra fazer compra, não os caras da capital ir pro interior, sabe, cara? Perfeita, cara, tem alguma coisa aí, sabe, velho? E daí, cara, encurtando a história, sabe, eu acabei me tornando um grande distribuidor
De piercing. material, né? De joias, né? Eu lembro, tem um catálogo até hoje ali, um catálogozinho seu lá. Aham. E daí, Lico, chegou um ponto que eu conheci o Dida, lá de Curitiba. Que o Dida foi um cara, na estrada, assim, eu tive vários amigos, sabe? Mas o Dida foi um cara que fez muita diferença na minha vida, sabe? Porque quando eu conheci ele, cara, ele foi o primeiro cara, assim, que, tipo, não me conhecia, né? Chegou assim, né? Tá, eu cheguei, tu quer precisa de joias, né? Não sei, não faço piercing, né? Mas ele chegou assim, isso aí no teu braço é um Guy Aitchison? Eu falei, sim. Daí ele, pô, isso, e aí no teu outro braço é um Paul Booth? É. Pô, e aí na tua perna, o que tu tem? Não sei o que, né? Cara, e daí eu vi que o cara não era um, sabe, cara? Ele era um cara informado, sabe? Olha Daí que legal ele, isso. daí a gente começou a trocar uma ideia, daí, você quer dar uma olhada nas minhas máquinas, não sei o quê, né? Daí eu cheguei, daí eu olhei as máquinas dele e falei, velho, eu, eu usaria a tua máquina de linha para aplicar tinta, eu usaria a tua máquina de colorir e sombrear para fazer linha, Pra traço. sabe? Para traço, cara, porque era a minha visão, sabe? E daí ele, né, daí eu fui dar uma banda, voltei, né, daí, pô, funcionou mesmo, sabe? E cara, daí a gente começou essa história, mas por que você não traz tinta? Sabe? O Olha a Dida, né? conexão. Daí ele tinha catálogo da National, sabe? Eu trazia tinta para mim, sabe? Enfim, mas por que você não traz tinta? Porque o pessoal precisa. E ele que me conseguiu, cara, o nome Starbright. Ele que conseguiu o nome para mim. Eu nunca tinha ouvido falar. Olha só. E na época, para as pessoas que não sabem, né? Quem tinha uma aplicação foda, quem tinha materiais foda, eles tinham passos, né, adiante da maioria dos profissionais. Eram segredos, né? Tipo, ninguém saía por aí, Revelando. cara, não tinha, sabe, revelando, né, cara? Boa. E essa marca Starbright era para pouquíssimos, não sei se cabe em duas mãos, sabe? As pessoas que trabalhavam ali nos anos 90 com isso aí. E tipo, se tu via um trampo assim, tipo com um amarelo muito foda, muito estourando, sabe? Se o cara era tatuador, sabe? O cara já falava um nome de uma outra marca, assim, sabe? Pra já te desviar, pra tu nem pedir o que era, sabe? Isso aqui foi tudo feito com National, não sei o que, sabe, cara? Já aconteceu comigo, cara, deu? Velho, eu acho que não, cara, sabe, cara? Porque não consigo aplicar um amarelo desses aí, cara, sabe, cara? Enfim, cara, e daí, cara, eu trouxe, cara, essas famosas Starbrights, cara. E aí Trouxe um se tubão de tornou 8 onças, cara. se tornou o pioneiro a trazer assim, essas ó, marcas pro Brasil, né? eu fiquei assim, ó, depois que eu testei as tintas, sabe? Tipo assim, eu me via trabalhando como os caras lá fora, sabe? Não a qualidade, mas sabe, sabe, cara? Pô, cara, mas então isso é assim que pega uma tinta, sabe, de verdade, sabe, cara? Foi muito revelador aquilo. Completamente diferente da veado de ouro, né? Completamente diferente. Você daí, olhava assim, o brilho na tinta, né? Claro. E daí, assim, eu falei pro Dida, cara, eu tô dividido entre segurar para nós dois isso aí ou tornar acessível para as pessoas. Claro, ninguém aqui é bobo, sabe? Não é para enriquecer. Todo trabalho tem o seu bônus, né, cara? Então, assim, eu pensei, né, não só como bonzinho, mas, pô, cara, pode ser um bom negócio também, sabe? Mas o muito importante, sabe? Tipo, por que não tornar isso aqui acessível para as pessoas? Sabe? E assim, ó, e daí, aplicar uma cor, isso e aquilo, ter material bom, cara, todo mundo pode ter. Agora, tu Perfeito. fazer a coisa foda vai do teu
da tua vontade, da tua aplicação, né, nos estudos, né, cara? Então, não vai, sabe? Porra, cara, é tão difícil, cara. Porra, cara, sofri tanto, sabe, cara? E daí eu tava com um esquema tão a fuder, sabe? Nessa época também, Lico, só um parênteses, né, cara? Eu trouxe pó do Mick Charts, pó tinta, sabe? Comprava também. Né, cara, aquele pigmento assim, cara, que velho assim, cara, o Dida veio pra cá uma vez, a gente passou na chácara lá, cara, batendo tinta o fim de semana inteiro, cara, e cara, assim, era muito foda aqueles pigmentos, sabe, cara? Então também isso aí foram coisas que foram melhorando, sabe, o trabalho. Mas a Starbright foi um divisor de águas. Você acha que foi aí que deu o boom, tipo, quando você realmente passou a dividir isso com as pessoas, é que realmente tornou o Amorim ali conhecido, né? No mercado assim, ali, porque isso a gente está falando de 96 já. 97 por aí, por aí. 96, 97. Foi quando... Lico, assim, tipo, eu acho que se não fosse isso aí, sabe, eu seria um cara quase desconhecido, sabe, porque eu sempre fui muito restrito, cara, eu tive que quebrar muitas barreiras para poder entrar nos estúdios, que era como tu se comunicava, né, tu pegava um ônibus, ia para outra cidade, chegava, pô, e agora onde é que tem estúdio? Entrava numa loja de disco, e aí, onde é que tem estúdio de tatu aqui? Tem lá, não sei o quê, e tu ia, sabe? E eu precisava de muita coragem para isso, sabe, cara? Então, uma coisa levou a outra. Eu fiz boas conexões na época, sabe? O mercado te aceitou? O mercado aceitou isso numa boa? Eu falo o mercado, os tatuadores que naquela época eram, vamos pôr assim, detinham esse... Eram os tatuadores dominantes. Eu não sei, sabe? Eu não sei te dizer, porque de uma certa forma, principalmente no início, sabe? Quando estava começando mesmo, assim, esse trabalho, né? Eu não tinha quase nenhum contato com o pessoal que era de São Paulo, sabe? São Paulo, Rio, que eram os caras que... Porque fora dali ninguém tinha. Ninguém tinha acesso a isso. Então, assim, como eu não tinha contato com eles, sabe? Eu não sabia o que achavam disso, sabe? Você pegou a conexão que eu precisava, assim. Uhum. Que eu venho falando isso e batendo na mesma tecla, né? Algumas pessoas falam, tatuagem no Brasil... sul, sudeste, 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 sudeste. E aí, nos autos, na documentação, eu já tenho relatos de tatuadores do norte e tatuadores do nordeste que não tiveram contato nenhum com o sudeste. Entendeu? E aí a tatuagem faz essa conexão. E de repente vem o Amorim, que está no sul do país, que também não teve essa conexão com o Sudeste, naquela escola de tatuadores, querendo ou não, você deu um trampolim, entende? Você pulou toda a escola que tinha aqui no Brasil, né? E foi buscar, beber vou usar um ditado, você foi beber da fonte. Diretamente. Exatamente, Lico. Enquanto eles aqui precisavam... Vou usar o nome, porque é meu grande amigo, mas eu vou usar o nome, Marco Leone, para fazer essa conexão dos materiais. Você não teve essa conexão. Você foi diretamente, vou usar a frase do Bola, assim, Pablo Amorim Escobar da Tatu. Você foi direto lá, né? Você foi direto lá na fonte e fazer isso. Olha como isso é maneiro, olha como a tatuagem é mágica, é transcendental mesmo isso. Porque se espera de um país, né? Se espera de um país que a conexão venha só de um lado. E não, essa ramificação é gigantesca, né, cara? Isso é maravilhoso.
Isso é E incrível. tu falou um esquema louco, assim, eu assisti ali a Fantástico, né, cara, a entrevista com o Marco, né, ah, vê, eu conhecia o Jean e o Jean, desculpa, eu conheci o Frank e um tatuador aqui de Caxias, né, conhecia, mas assim, tipo, sabe, não por nada, sabe, Não enfim. era elo, né? Daí assim, quando eu fui para a primeira vez que eu fui, o segundo dia que eu fui lá no Mick Sharps, ele chegou assim e falou: Você conhece o Marco? Olha só, cara. Daí eu, sabe, tipo, que eu não era nem tatuador, né? Mas tipo assim, né, a gente começou a falar de ele, né? Ele era um cara muito acessível, sabe? O Mick Sharps. Eu conheci o Mick E Sharps através ele, do Marco Leone. Quando eu estava na olha Itália, só eu que louco. trabalhava na Itália, o Mick Sharps foi fazer uma visita para ele na loja e eu Aham, tive o prazer de conhecer e comprar equipamentos e depois consegui, apresentei o Mick Sharps para um outro revendedor de materiais aqui do Brasil, aham, que aham, nem tatuador é, mas eu não vou falar nome, mas você já deve ter aham. entendido Sim, sim, quem é sim, lá de sim, São sim. Paulo, não é Aham, tatuador, mas apresentei, fiz o sim, primeiro sim. contato com Fez bons eles negócios, certamente, com ele. e fez excelentes negócios lá com ele lá. Aham, Isso é aham, com maravilhoso, certeza. cara. Aham. Então, é louco, né, cara? Tipo, e daí depois, cara, óbvio, né? Daí depois as coisas começam a desenvolver e daí tu começa a linkar, né? Não, porra, cara, o Marco, tá, o Marco. Quando eu fui pra lá, quando eu voltei lá no Mick Sharks como tatuador, sabe? Ah, daí ele me falava de histórias envolvendo caras daqui que daí eu realmente já tinha já tinha ouvido falar, sabe? Então daí eu Perfeito. já estava enturmado, sabe? Então, enfim, cara, o que é uma história muito louca, tipo, disso aí que tu falou, né? Dessas desconexões da época, sabe? Né? Tipo, o Dida tinha o catálogo da National, porque nos anos 80, tipo, vamos botar ali 83, 85, vai saber, cara. Ah, o filho de um grande empresário lá de Curitiba, sabe? Ah, ele ele foi, assim, ó, se eu for falar alguma porcaria aí, mas é a história que ficou gravada na minha memória, certo? Ele queria se tatuar com o Dom Costa, lá de Grande Curitiba. Dom Costa. Grande Dom Costa, Moramos sabe? juntos lá em Portugal. A gente Ah, dividiu um fuder, apartamento em cara. Portugal. Então, e olha só, cara, ele pode confirmar essa história pra ti. Ou tu talvez possa já ter ouvido, sabe? Esse cara, ele queria fechar as costas, eu acho, com o Dom. Só que daí, assim, ele tipo assim, ó, falou, eu quero fazer o trabalho contigo, o cara trampava com aerógrafo, tudo, era muito foda, né, pintava as motos, né, ele chegou assim, eu quero fazer contigo, mas eu quero fazer com um material foda. Daí o cara foi para os Estados Unidos, Trouxe o comprou equipamento. tudo, máquina, tinta, o que podia ter, sabe? E deu pro Dom para ele fazer. Olha que Ah, coisa linda isso. que louco, né, cara? Então, sabe, ali é um cara completamente de fora, sabe? Da cena, da pequena cena que podia ter, sabe? Em Curitiba que, pô, cara, que traz um facilitador, assim, cara, Mudou, incrível com pra época, certeza deve ter sabe? mudado a vida do Costa. Isso aí foi Sabe? algo É, que
Mudou, deve com certeza ver. Cara, isso aí eu acho que na época era tipo assim, se alguém agora inventar um adesivo, cara, que tatua, cara, o que tu quiser, sabe? Tu só cola o esquema e, sabe? Eu acho que proporcionalmente seria algo do gênero, sabe, cara? Né? Imagina, cara, em 80, claro, tinha o Marco que trazia todos os esquemas do Mick Sharps, mas ele era um oásis, cara, Perfeito. num deserto, cara. Perfeito, Né? perfeito, exatamente Né? isso. Eu desconhecia ele. Quando eu precisei uma vez de agulha, eu pedi para um amigo meu de São Paulo, velho, tu conhece alguém aí que vende agulha? Daí ele bateu em algum estúdio, né? Chegou lá, não, vem hoje de tarde. Era o tempo do cara ir numa loja de aviamento, comprar umas agulhas de costura e dar pro cara, sabe? Né, velho? Era Então, né, exatamente quando isso. o Frank não tinha agulha, sabe? Daí, cara, quando chegou aquilo, cara, não, velho, não pode isso, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim, cara, sabe? Porque não tem nem como usar isso aqui, sabe? Então, eu peguei, cara, e fui atrás, né? E de repente o Amorim, vou ter que Não, antecipar fica muito, isso tranquilo, aí fica seria, a gente tranquilo. teria conversa, a gente com certeza vai ter que fazer outro bate-papo desse, porque Tranquilo, é algo tranquilo, maravilhoso. tranquilo. Mas de repente o Amorim migra, ele já fazia parte da arte, mas ele migra. Eu usei essa forma de falar quando eu estava conversando com Bola. Ele migra da superfície, do suporte pele, ilustração, agulha e tinta, e migra pro suporte barro, Uhum, suporte tato, uhum. né? E construção das imagens visuais em 3D, Multidimensões, é isso aí, é. multidimensionais. Aham. Como é que foi esse clique aí, cara? Como é que foi essa migração para você, assim, de uma forma bem rápida, assim? Como é que você pode resumir isso para mim? Tranquilo. Assim, ó, de início, a escultura era aquela paixão de criança, sabe? Para mim. Mas, como eu falei lá no início, não vai, não faz, não via como uma carreira, uma profissão, sabe? Não sei. Como eu não via tatu como isso também, sabe? Dessa forma. Agora, quando eu cheguei num ponto da minha tatu, até por influência até depois eu vi que o Guy fazia isso também, mas era muito latente no trabalho dele que tinha alguma coisa por trás daquilo, sabe? Eu comecei a esculpir para entender melhor a minha tatu. Olha que excelente, cara. Então, sabe, cara, eu comecei a esculpir para entender melhor minha tatu. Então, assim, cara, eu quero fazer isso aí. Eu tinha uma ideia, sabe? Mas, assim, cara, eu queria ver a luz certa, a sombra certa, a profundidade, o volume. Cara, se eu fizer isso aí, o que eu quero, na argila, e daí, né, fotografar, botar a luz que eu imagino, sabe? Fotografar, e daí fazer a tatu baseada nessa foto, como é que vai ser, cara, né? E daí, nisso aí, sempre que eu tinha oportunidade de fazer, eu acabava Eu esculpindo para... ouvi isso. Eu ouvi isso acho que em 2010, eu acho, 2011, do Guy Axon. Sim, sim, No, sim, sim, sim. eu ouvi dele quando ele deu um workshop em Miami, Uhum, numa das últimas convenções que ele participou acho que foi um dos últimos lançamentos do livro e tudo. Eu ainda uhum, tenho alguma coisa. uhum, E eu retorno para o Brasil em 2012 na faculdade. Eu acho que na época eu até te marquei num desses sites. Eu falei: isso aqui é meu uhum, professor aqui e tal. Troca uma ideia com eles, assim, porque eu acho que vocês vão se dar muito bem. Que era o uhum, Paulo de Paula e o Carlos Wolfigan, que foram uma uhum. das pessoas que chegaram para mim e falaram assim: Lico, se você quer melhorar a sua tatuagem,
Se você quer compreender um pouco Olha sobre que a legal. arte, você vai ter que mexer no barro e entender a tridimensionalidade. Que Você vai ter que massa, cara. entender isso. E eu tenho uma dificuldade enorme nessa construção através do barro, Aham, através do molde. Eu lico, sim. eu amo, sou apaixonado, Eu mas entendo. eu tenho uma certa dificuldade disso. Mas eu ouvi exatamente essa frase que você falou, eu ouvi deles falando isso. E eu acho que quando uma pessoa recebe um troféu do Amorim, isso aí é a minha visão, que de observador ali, sabe, assim, do Lico, quando Uhum, eu vejo o Tampa recebendo tantos troféus, quando eu vejo uhum. Bola, quando eu vejo outro, essas pessoas que são muito observadoras vão captar essa sua essência. Porque eu, quando eu pego ali os troféuzinhos que tá ali, eu olho, eu falo, caramba, ele tá se preocupando com uma ilustração que a galera não tá percebendo. Eu tenho o troféu lá do Fernando Nicolini, do Povo, que você Aham, fez, aham, eu consigo entender como se eu olho para o troféu, eu vejo uma linha, entende? Eu olho para o troféu, eu aham, vejo uma aham. sombra. Eu olho para o troféu, eu consigo ver a cor. Eu consigo entender a temperatura do troféu Aham. através de uma tatuagem Que ali. massa. E isso é incrível, cara. Isso é maravilhoso, velho. Porra, você é foda, bicho. Você é foda. Pô, pô, ali, não, cara, assim, é doido, duas coisas, né? Tipo, eu te entendo ali quando tu falou essa, talvez, frustração ou dificuldade, sabe? De ah, abordar o 3D, sabe? Porque assim, ó, quando eu comecei, para mim foi libertador, porque era muito mais fácil do que o desenho para mim. Tipo assim, eu, cara, Olha, eu não quero desenhar mais, sabe, cara? Porque pra mim, a facilidade que tu tens, cara, no plano, cara, eu tenho no 3D, sabe? Então, pra mim, eu não tinha um apego, sabe, cara? Pra mim foi libertador, sabe? O cara, pra mim é muito mais fácil isso aqui do que o lápis, sabe? como eu sou Isso, apaixonado, por exemplo, na xilogravura. tá aí, ó. Entende? É A louco, é louco. tridimensionalidade da xilogravura ali, que não é Aham, aham. tridimensionalidade quando É ela que está no daí, papel, aham, né? Mas quando está aham, na escultura, ela é incrível para mim. Aquilo ali eu acho aham. mágico. Isso aí então, isso aí é o teu, é a tua praia, sabe? É o esquema que o teu cérebro é desbloqueado, sabe, cara? Eu me sinto, no desenho, eu me sinto totalmente bloqueado comparando com a escultura, cara. O Timba tá Isso aí é uma perguntando se coisa. você é canhoto. Não, não sou, não, não sou. Não sou Timba. E daí outra coisa, né, que tu falou, esse esquema, né, que tu fala, eu vejo uma linha, eu vejo a temperatura, isso e aquilo, cara. Toda a minha referência até hoje ainda é dos anos 90, cara. Eu sou um cara meio que uma fração, cara, de mim tá parado, tá estacionada lá, sabe, cara? Uma pequena fração, né? Porque também, né? Mas assim, eu acho que eu tenho tanta coisa para explorar ainda daquela época, sabe, cara? Desses artistas atualmente, cara. As minhas referências, tipo, aqui no Instagram, cara, eu sigo muito mais tatuadores e meia dúzia de escultores, sabe? Até se tem algum cara muito foda que eu acho demais, sabe? Eu nem sigo, cara, porque pra não me influenciar, sabe, cara, com coisas tão Que originais, maravilha tão isso, cara. autênticas, sabe? Assim, eu fico Que eu maravilha. fico até constrangido, sabe, cara, mas assim, cara, assim, claro, de vez em quando o cara vai lá porque para ver o que tá acontecendo, sabe, cara, mas eu não sigo o cara porque se é muito, 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 tipo, puta, eu queria ter tido essa ideia, cara, cara, já não quero nem ver, cara, o que o cara tá fazendo, sabe? Que Então, maravilha, cara. toda a minha fonte, sabe, cara, é ainda, cara, naqueles caras que e é na tatu, cara, por incrível, é louco, cara, mas a minha fonte, cara, ela tá toda na tatu, cara, assim, ainda, cara, uma grande parte. Mano, infelizmente eu tenho que acabar por causa do tempo. A gente tá até passando um pouquinho.
Eu quero lhe agradecer de coração, entendeu? Por ter dividido esse tempo aí com a gente. Eu sei que você é um cara atarefadíssimo aí, por deixar aí um pouco dessa história tão importante aí do sul do país aí, porque, mais uma vez eu repito, a história da tatuagem no Brasil só é feita por causa de vozes como vocês e como os outros tatuadores que vêm e deixam esses relatos, documentam isso, porque aí sim eu acredito que quem está vindo vai compreender um pouco da história da tatu, entendeu? O Amorim tá aí, ó. É um cara, velho, espetacular como artista, um cara que teve as referências, você mesmo falou, parado nos anos 90 em termos de referência, né? Mas deixa eu me corrigir, não é que é parado, pelo amor de Deus. Não, mas é assim, eu bebo daquela fonte ainda, sabe? Né? Não é Exato, exato. Né? Não, Mano, não tô congelado em criogênio, né? Exatamente, você não está parado, é melhor dizer assim, você se alimenta dos anos 90 porque aquela fonte exatamente. Ali ainda tem muita coisa para alimentar essa galera. Cara. A gente não pode ficar parado, né? Agora a frase que eu vou te chamar pelo resto da vida, cara, você vai ter que aguentar isso, é Amorim Escobar, velho. Escobar. O bola foi fogo, o bola foi fogo. Ele é... Mano, Lico, deixa eu te agradecer também, né, cara? Porque, porra, vai cara, fundo, mano. muito obrigado, parabéns aí, cara, pelo projeto. Isso é muito, muito, muito importante, cara. Muito importante. Mesmo que, cara, assim, essas coisas levam tempo, cara. O mercado tá muito pulverizado, né? Então, mas as pessoas certas são atingidas, cara, sabe, cara? Tanto pelo que tu tá fazendo, o que eu tô fazendo, sabe? Essas mensagens, sabe, cara, são importantíssimas, cara, sabe, cara? Tem muita coisa a ser mostrada, sabe, cara? Eu te parabenizo aí, cara, e obrigado por me convidar aí, cara. Nem me sinto tão relevante assim, sabe, cara? Né, mas você história, cara. Saiba que você é extremamente relevante. Você é um cara extremamente importante para a história da tatuagem no Brasil. É porque as pessoas têm mania de querer colocar a história apenas totalmente o antepassado. E o que eu falo, a nossa história da tatuagem no Brasil, ela não segue uma cronologia. Eu não estou seguindo uma linha. Eu volto. Daqui a pouco certo, eu vou colocar aqui um cara que é um tatuador recente, mas que ele viveu diretamente com o passado de uma forma muito forte. Então, certeza, por isso que isso tem que ser documentado. Mano, preciso encerrar mais uma vez. Brigadão. Brigadão aí, Lico. Fazer questão da gente ter outra live depois, no outro projeto, de repente, o Fica a Dica, que aí vou, de repente, passar essa pandemia aí, pego minha família, a gente desce aí pro sul e vamos ver você fazer isso aí. Em Curitiba, não tive como ficar ali no workshop que você deu lá na convenção lá do chileno. Tava com muito cliente marcado, não teve condições, mas com certeza oportunidades não vão faltar. Beleza, mano? Não. Axé, Nico, fica com Deus satisfação aí. E até breve. Valeu, Amorim. Até mais. Valeu.